Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, estamos aqui para fazer uma meditação acerca das leituras do sexto domingo do tempo comum, na qual a gente vai utilizar para poder nortear os ciclos bíblicos de nossas comunidades e também para nortear as nossas celebrações, as nossas reflexões, a Lectio Divina. A palavra de Deus, nessas leituras, nos questiona sobre o que e sobre quem repousa a nossa confiança. Buscam nos fazer meditar sobre qual percurso estamos escolhendo para nossas vidas, qual tesouro estamos buscando para a nossa caminhada. Na nossa Páscoa semanal, o domingo, essa Páscoa porque estamos reunidos não pelo que temos, pelo que somos, de onde viemos, mas estamos unidos por causa de Cristo ressuscitado. A palavra de Deus também nos convida a fazer uma escolha. Ela sempre nos dá dois caminhos nas leituras, sempre desde a primeira leitura, a segunda leitura e ao Evangelho, sempre observamos que para nós sempre há dois caminhos. E o autor sagrado, ele nos mostra o caminho na qual podemos confiar em Deus, né? E é o caminho que devemos percorrer para assim obter a verdadeira alegria. Por outro lado, o autor sagrado nos adverte sobre os perigos de não confiar em Deus, de caminhar fora da sua orientação, de caminhar fora da palavra de Deus, fora da igreja, fora da vida em comunidade. Então, observamos também que o núcleo da nossa fé é o Cristo ressuscitado. Então devemos estar conscientes daquilo que acreditamos e em quem acreditamos. E acreditamos na salvação, acreditamos em Cristo, nosso Senhor. O salmo deste domingo, do sexto domingo do tempo comum, ele inicia com um acolhimento àqueles que buscam a boa-aventurança, né? Então ele olha para nós, o salmista, ele nos lembra que aos que praticam e meditam a lei de Deus são bem-aventurados, porque é por meio das boas aventuranças, por meio da palavra de Deus, que possamos sim encontrar o tesouro eterno. O salmista, ele resume neste primeiro salmo, ele resume toda a Escritura, ou seja, ele resume que todo cristão ele deve meditar a lei de Deus e seguir as suas orientações, para assim alcançar a verdadeira felicidade. Na primeira leitura, temos o profeta Jeremias nos fazendo um grande questionamento. Onde colocamos a nossa segurança? Onde depositamos a nossa fé? E aí ele retorna aquilo que falamos inicialmente sobre os dois caminhos, né? Há apenas dois modos de viver. Para o cristão não tem um meio termo. Ou é andar com Deus, ou é andar com a carne. Os que confiam em meros mortais são os amaldiçoados. Se a gente confia na carne, a carne aqui representa apenas a matéria, aquilo que não é divino. Se escolhemos o mundo, se escolhemos aquilo que está fora da vontade do Senhor, nós estamos nos amaldiçoando para a perdição eterna. Mas os que confiam no Senhor são abençoados. Mesmo que este mundo nos tire o bem-estar, nos tire a saúde, mesmo que este mundo atrapalhe a nossa alegria, o nosso sucesso, nós vamos, no reino de Deus, viver as alegrias eternas que foram prometidas pelo próprio Cristo. Irmãos e irmãs, venho dizer que não é pecado confiar nas pessoas. O pecado é quando nosso coração ele tira o espaço de Deus, aquilo que é essencialmente de Deus, né? E aquilo que pertence a Deus é dado a outro sujeito, a outro indivíduo ou a outra coisa. Ideologias, filosofia, políticas, a ciência, as tecnologias são um perigo para a nossa alma. Porque se não sabemos caminhar com essas coisas, podemos cair no erro
de nos perder, de perder a nossa salvação. Não devemos, assim também, sair do mundo. Nós devemos estar presentes no mundo justamente para ser luz, para ser farol para as pessoas encontrarem o caminho ideal. Lembra que o profeta nos mostrou 2 caminhos e nos recorda que não podemos viver meio termo. E aí nós devemos lembrar à humanidade que o nosso estilo de vida, que nossos acordos, a nossa própria sabedoria, a nossa própria força, ela não é capaz de nos dar a salvação e nem a felicidade verdadeira. E nós, sendo farol neste mundo, mostraremos o caminho favorável, o caminho que é percorrido por aqueles que creem no Cristo ressuscitado. Quem confia no Senhor é como uma árvore plantada ao lado da água. Essa árvore sempre vai ter onde recorrer para poder dar bons frutos. Assim somos nós. Quando estamos em unidade com a igreja, quando estamos vivendo bem os sacramentos do Senhor, quando somos verdadeiros missionários da esperança, peregrinos da esperança, levando o Evangelho aos que mais precisam, nós estamos sendo como essa árvore de bons frutos, que mesmo perante a adversidade, mesmo perante as dificuldades deste mundo, vamos poder estar percorrendo o caminho de Cristo, o caminho da verdade. Assim, os que confiam no Senhor, eles são capazes de superar toda e qualquer adversidade. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele divide os homens em 2 categorias: os que creem na ressurreição e os que negam a ressurreição. Por que ele faz isso? Lá na comunidade de Coríntios, havia alguns cristãos que haviam negado que nós poderíamos alcançar a ressurreição, ou seja, a ressurreição dos fiéis, que somente Cristo tinha ressuscitado. Mas isso não é possível, meus irmãos, porque toda a obra da evangelização da igreja, toda a história da cristandade não serviria de nada se não tivéssemos essa esperança de um dia nos encontrarmos com Jesus Cristo. Essa esperança de uma vida para além do túmulo, essa salvação eterna. Se Cristo não ressuscitou, não há perdão dos pecados. Se não há perdão dos pecados, não há como termos um bom relacionamento com Deus. Se Cristo não ressuscitou, todos os mortos pereceram. Imagine que tristeza seria. Que tristeza seria para aqueles que perdem seus entes queridos não ter essa única consolação, que é a esperança que um dia os seus próximos, seus entes queridos que fizeram a Páscoa eterna, pudessem alcançar a Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele veio na segunda leitura mostrar que Cristo ressuscitado promove também a ressurreição dos fiéis. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A leitura do Evangelho, ela nos traz uma cena muito bonita. Ela inicia justamente com Jesus Cristo descendo a montanha. Aí nós temos uma simbologia muito bela, que Cristo descendo da montanha é Deus que desce para próximo do seu povo. É o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Essa cena, ela ocorre logo após Jesus ter escolhido os 12. E Jesus desce a montanha para próximo daqueles que não conseguem subir a montanha. São os doentes, são os fracos, são os marginalizados, que aguardam Cristo na planície, para poder assim ouvir as suas palavras e buscar a consolação da vida eterna. Assim somos nós, irmãos e irmãs, que ainda não alcançamos a santidade e a conversão necessária para estar no reino de Deus, mas vamos antecipando o reino de Deus aqui na terra, buscando esta conversão, buscando esta vida em santidade, esta vida de igreja, buscando a conversão verdadeira, a vivência nos sacramentos. E aí a gente observa que o Evangelho, ele pula do versículo 17 para o versículo 20. São justamente aquela multidão que busca
cura física e espiritual. Mas o evangelista traz no domingo, ele frisa assim, de forma bem particular a questão de duas cidades, que são Tiro e Sidônia. Né? Essas duas cidades, elas eram cidade de gentios. Né? E aí ele vai mostrar para nós que Jesus ele não veio somente para o povo eleito da antiga aliança. Ele vem estabelecer uma nova aliança por meio da sua morte e ressurreição. Ele vem trazer a salvação para todos. E é por isso que somos alcançados por esta graça. E aí ele vem dirigir as boas aventuranças. Quando ele começa a falar, ele eleva os olhos. Por que ele eleva os olhos? Porque ele quer nos mostrar que precisamos elevar os olhos para Deus. E essas palavras elas são dirigidas especialmente a todos os discípulos do Senhor. Aqueles que são capazes realmente de abandonar o caminho perverso, de abandonar este mundo para seguir a Jesus sem desprendimento. As bem-aventuranças são ditas para esses discípulos que creem, escutam e seguem Jesus. Caminhando no Evangelho, podemos até ser chocados por uma certa estranheza que as boas-aventuranças nos trazem. Perante a nossa vida neste mundo, a cultura deste mundo, onde só os ricos, os espertos, os maquiavélicos se dão bem, essa estranheza não é algo difícil de se entender. Mas o que precisamos entender é que Cristo não fala deste mundo. Cristo ele fala do reino de Deus. Porque no reino de Deus os pobres e os famintos serão felizes. Porque no reino de Deus não haverá pobreza. No reino de Deus não há injustiça. No reino de Deus há graça, há bênção, há uma verdadeira felicidade. E o mesmo vale para os famintos, enlutados e os perseguidos. Não há perseguição no reino de Deus. Lá é um reino de vida eterna. E aí a gente tem que tomar o cuidado, né, quando a gente lê as boas-aventuranças, que quando a gente trata bem alguém, quando a gente alimenta alguém, dá de vestir, age com as boas obras, isso não é só uma atitude de caridade, mas é uma atitude da justiça dos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do reino de Deus, por isso devemos percorrer essa justiça, esta lei divina. São Gregório de Nissa nos lembra que nada daquilo que os homens procuram nesta vida, segundo a sua concupiscência, os sacia. Então este mundo ele não vai nos saciar nunca. Se não buscamos a Deus, se não buscamos andar com Cristo, se não vivemos os sacramentos, sempre vamos viver um vazio. Sempre vamos buscar estar nos alimentando e nunca vamos estar satisfeitos. Porque haverá sempre algo ausente em nossa vida. São João Crisóstomo, ele nos diz que ele nos alerta para não nos entregarmos à dissolução nesta vida tão curta, mas que passemos a suspirar pela vida infinita. Assim como o Padre Léo diz, buscamos as coisas dos altos. Não nos preocupemos tanto com esta vida, que ela é passageira. Ninguém sabe o dia e a hora da nossa morte. Então devemos fazer valer a pena cada segundo em busca do reino de Deus. Cada segundo deve ser voltado para a busca do reino de Deus. E São Beda, ele diz que os que dizem a verdade costumam sofrer perseguição, mas os profetas não deixaram de anunciar. Isso ele está nos alertando que a partir do momento que buscamos as coisas do alto, fazemos valer cada segundo neste mundo pelo reino de Deus, seremos perseguidos, sofreremos adversidades. Porque este mundo não é de Deus. O dono deste mundo sempre vai buscar nos roubar de Deus. Por isso, quando estivermos em anúncio, quando recebermos realmente no coração o convite de Jesus, que foi dito no domingo anterior, ide a todas as criaturas. Levai e pregai o Evangelho. Somos vocacionados naturalmente pelo nosso batismo a ser missionários do Senhor, peregrinos da esperança. E mesmo que as adversidades na vida de igreja, mesmo que as adversidades na caminhada de fé aconteçam, devemos permanecer firmes e confiantes
naquele que nos salvou. E Santo Ambrósio nos recorda que os que tiveram nesta vida o seu consolo, perderam-no na vida eterna. Então, se as alegrias deste mundo foram mais importantes que o reino do céu, já perdemos a salvação eterna. Não queiramos, nesta vida, saciar a nossa alma. Porque a nossa alma foi feita por Deus e a nossa alma é voltada para Deus. Busquemos sempre, os irmãos e irmãs, o reino do céu, que as palavras da Sagrada Escritura possa entrar em nosso coração, possa expandir em nossa alma, para que assim possamos lembrar que somos feitos para um reino de alegria, um reino de vida eterna, o reino de nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.